falar agora sobre os outliers, né? Ou, como eu falei na aula, né, que o pessoal falou, pontos fora da curva. Outlier é aquela realização dentro de uma amostra que foge do comum, foge do normal. São coisas muito atípicas, tá? Quando se depara com uma observação que ela é muito atípica, muito fora do normal, a gente pode tomar 3 decisões em cima disso aí, tá? Por exemplo, na lista de vocês, que é o formulário de vocês, um aluno colocou que tem 171 metros. Quando tu olha 171 metros, tu pode pensar, pô, eu pedi para colocar a altura em metros. A pessoa pode ter confundido e colocou em centímetros. Então, pode, né, com muita tranquilidade, a gente considerar, não, esse cara digitou em centímetros e ele esqueceu de botar vírgula. E é factível pensar que uma pessoa na engenharia possa ter 1,71 m. Então a gente vai lá e corrige. Tá? Essa é uma forma de atacar um outlier. Outra forma é, eu estou olhando ali, o cara botou 749. 7 metros e... Não, 700 centímetros. Sei lá. O cara... E o 1 está muito longe do 7. Está totalmente fora. Foi um erro de digitação. Essa pessoa espirrou na hora de digitar e está completamente não confiável este valor. Ou o cara botou ali 1873. Será que na hora ele tinha 1,83 m ou 1,73 m? Pô, 10 centímetros para a altura fica um erro muito grosseiro. E aí o cara botou, o operador, a pessoa que está digitando botou, e a gente não sabe correto. E aí uma forma de se trabalhar com isso aí é eliminar, tá? Quando a gente trabalha com banco de dados, está extraindo, uma das coisas que se faz comumente é, na eliminação, a gente coloca a média da população, que aí não desvia muito este erro. É uma estratégia que se usa, mas a gente, na prática a gente faz uma eliminação daquele valor, tá? A gente tira, e se aquele valor precisa ter para alguma modelagem qualquer, a gente coloca a média dos outros, tá? Isso é uma estratégia que se faz. E outra forma que se tem de trabalhar com outlier é, tu olhou um valor muito fora, daqui a pouco o cara chegou lá e botou que tem 2,05 metros. A pessoa mais alta que eu já vi na minha vida chama 2,02 metros. Tá, mas tem pessoas de 2,05 metros. Tu olha, tá, pode ser possível, tá completamente fora da média, tá horrível, tá? Mas pode ser um fenômeno factível, de acordo com com o que tu tá estudando. Tá? Daqui a pouco aparece alguém lá com 1,20 m. Já vi pessoas, já vi anão ali no instituto, mas é muito raro. Daqui a pouco, o cara realmente tem 1,29 m, vejo 1,92 m, 1,29 m, sei lá. Então pode ser, aí ele mesmo sendo o outlier, a gente considera e tem que tomar cuidado quando a gente vai trabalhar com as medidas, por exemplo, média. Se tu vai usar média aritmética, esses outliers vão puxar, né, as médias não robustas para si. Então tem que tomar muito cuidado na hora de como trabalhar. Então tem basicamente essas 3 formas que tu tem que pensar como lidar com o outlier. Como se identifica um outlier? O outlier a gente viu no vídeo anterior que naquela distribuição normalizada, né, a gente tem 99, eu nem lembro, 99 e tanto % da tua distribuição. Vou até pegar aqui para não... Eu sei que o vídeo ficou feio, mas a minha memória é pouco. 99,74% dos teus números estão entre a média e 3 desvios padrões. 3 desvios padrões. A média mais ou menos 3 desvios padrões. Então, se tu tens uma realização que caiu à direita do mais 3 desvios e à esquerda de menos 3 desvios da média, tu pode considerar que aquilo é um outlier. Mas tem um problema. Quando a gente está trabalhando com a média populacional, este outlier, ele influencia tanto na média quanto na variância, tá? E no desvio padrão. Então, esse outlier que foi colocado nessa distribuição faz com que o desvio padrão e a média se alterem por causa dele. Porque a forma com que a gente está trabalhando a média aritmética e o desvio padrão, elas são estatísticas não robustas, que elas se afetam por realizações extremas. Então, uma forma que se tem de fazer um outlier é quando a gente identifica que está além
do intervalo entre a média e mais ou menos 3 desvios padrões, tá? Mas tem que entender que esse outlier interferiu nessa contagem. Então, a gente pode ter um problema quanto a isso. Outra forma de identificar um outlier é usando aquele gráfico de box plot. O gráfico de box plot, eu vou botar horizontal aqui para a gente ter um outro exemplo de como o box plot ele é feito, tá? Eu tenho aqui, primeiro, aí claro, né? A gente cresce daqui para lá e de baixo para cima. Então, aqui é o primeiro quartil, aqui é o terceiro quartil e aqui é a mediana, o segundo quartil. E aí eu tenho um paviozinho aqui, o bigode aqui, por isso que é bigode, que fica para os lados, né? E eu tenho uma situação assim. Isso é possível, a gente ter realizações que estão acima do terceiro quartil, no caso, esse aqui é um exemplo, e mais uma distância e meia dessa aqui, uma vez e meia essa distância aqui. E aí, isso aqui... deixei cair uma cara. Isso aqui a gente pode considerar como outliers. Ou um out, se for em um só, é um outlier. Tanto para cima quanto para baixo. Tá? Essa aqui é a forma que eu costumo mais usar. Por quê? Porque a montagem dessa caixa, desse gráfico, ela é muito pouco influenciada por esses valores atípicos. Porque aqui eu tenho a mediana, que é uma medida robusta, e os quartis também são medidas de posição não central, que como eles são derivados do cálculo da mediana, compartilham a mesma forma de cálculo, a interferência dessas realizações não interfere muito nessas aqui, tá? E ela é mais robusta. Então, diferentemente do outlier por mais ou menos 3 desvios padrões, essa daqui é um pouco mais confiável. Então, a montagem da automática, quando em sistemas ali, né, no Excel, no Calc, né, o SPSS, que eu dei muito, tá? Ele já mostra claramente os outliers. E aí vai caber a você, que está trabalhando com um valor qualquer, o que vai fazer com esses outliers. Daqui a pouco, o trabalho que vocês estão fazendo é a identificação, se tem ou não outliers. E aí isso aqui vai ser o motivo do estudo. Tem várias formas de se trabalhar. Mas, altamente recomendável fazer determinação de outliers a partir de gráfico de box plot. Certo? Gente, eu pretendo colocar agora mais vídeos para a aula da nossa próxima semana. Certo? Obrigado, valeu!